Com certeza todos nós estávamos com muita saudade. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do apóstolo Edmilson. Glória a Deus. Estava com saudade mesmo? Eu estava com tanta saudade, sabe o que eu fiz? Eu cancelei toda a programação para o ano que vem do pacote fora de tabernáculos. Cancelamos a agenda. Não vai ter uma viagem extra para Israel, apenas uma viagem no ano que vem, porque ficar longe de vocês não é tão fácil não, viu? Mas vai ter uma caravana aí para os jovens, vai ser um grande desafio. Pastor Aldo vai estar liderando uma caravana para os jovens que querem subir os montes e andar pelos desertos, dormir em tendas, junto com os beduínos. Vai ser bom para o Elcio. Vai ser moleza. Mas esse é o desafio dele. Já estou passando o bastão para ele fazer a caravana do ano que vem. E eu vou ficar com vocês um tempo mais. Na verdade são 6 ou 7 agendas que eu tenho com o apóstolo René, dentro da agenda do M12. 2 delas fora do Brasil, que é Jerusalém, e um congresso apostólico em Dallas. E de vez em quando tem uma outra convocação, como agora, para estar na África do Sul. E eu já vou estar impossibilitado de estar com ele na África, numa agenda da ICAO, que é a Embaixada Internacional Cristã de Jerusalém. Então, diante de tantas agendas, eu tenho que reorganizar a agenda para estar com vocês. E é muito bom estar aqui. Na verdade é muito bom mesmo. E hoje é um dia onde os céus do Brasil estão tomados de oração, de decretos proféticos e outras coisas mais. Muita gente se movendo na feitiçaria para que algumas coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Mas nós somos a igreja de Jesus. Eu sei que algumas pessoas talvez estejam nas ruas se manifestando, outras estão diante dos seus televisores para ver o placar, mas nós estamos diante do nosso Deus, que é o melhor lugar para se estar. Você escolheu o lugar certo. Você veio ao lugar certo. Não vai mudar nada as pessoas estarem diante de uma televisão para ver um resultado de voto a voto. O que vai mudar mesmo é a nossa oração e a nossa intercessão pela nossa pátria. É o nosso comprometimento com o reino. A mudança da nação começa na nossa própria vida. Muitas vezes queremos que a nação seja transformada e mudada, mas nos recusamos a mudar a nós mesmos. A mudança da nação passa pela sua casa, na sua vida, homem, em respeito à sua esposa, a esposa em respeito ao esposo, os filhos honrando os pais honrando os filhos, o coração dos filhos convertido aos pais, o coração dos pais convertido aos filhos, para que a terra não seja amaldiçoada. Lá se roubam os milhões e os bilhões e nos chocam. Mas muitas vezes as mentirinhas tão pequenininhas, que aparentemente são insignificantes, que nós nem as reconhecemos como mentira, simplesmente uma omissão, mas tudo isso conta. Deus quer agir na nossa nação, mas a transformação da nação passa por você. A transformação da nação passa pela minha vida. Então as mínimas coisas, as pequenas coisas precisam ser ajustadas primeiro em nós, para que tudo aconteça lá. Eu creio num projeto de redenção para a nação. Estamos desde o ano 2000, quando o Brasil fez 500 anos, numa convocação profética para subirmos, para estarmos em Porto Seguro, gerando uma nova nação, liberando decretos proféticos, fazendo atos proféticos, já por 17 anos, 16, 17 anos. As nossas orações, elas estão diante do nosso Deus, e as nossas orações, elas estão sendo respondidas.
mesmo que na perspectiva de alguns aparentemente não estejam respondidas, ou não sejam respondidas. Mas Deus está se movendo na nossa nação, e nós teremos uma nação segundo o coração de Deus. Isso vai acontecer através da igreja, isso vai acontecer através da sua vida, isso vai acontecer através da sua família, colocada no altar do Senhor. Então eu quero que você dê um aplauso a Ele, por esta noite que estamos na sua presença. No finalzinho nós vamos orar. No finalzinho nós vamos orar pela nossa nação. Vou deixar a bandeira aqui. Depois alguém me lembra, tá bom? Se eu me esquecer. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Depois nós vamos orar pelo Brasil. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo de número 3. Esse texto fala sobre riquezas encobertas e tesouros escondidos. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. E a palavra de Deus diz assim: dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas. Diga: riquezas encobertas, tesouros escondidos. Feche os teus olhos. Espírito da graça, Espírito da sabedoria, nós invocamos o fluir, ó Pai, do Teu Espírito neste lugar. Toda a ação e operação das trevas nas mentes sejam neutralizadas agora. Toda inquietação na alma agora cesse no nome de Jesus. Toda sorte de perturbação na mente, toda sorte de agitação na alma, eu ordeno caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Cesse agora. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos receber a semente, a palavra no nosso coração. Fala conosco, Deus. Eu proíbo agora toda e qualquer interferência das trevas neste lugar. Este lugar tomado por luz. Este lugar tomado pela presença do Espírito Santo. Todo desconforto na alma agora cesse. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde a tua mente e o teu coração neste momento. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se assente aí direitinho, ajuste a sua poltrona, feche os cintos, que a nave vai decolar. Existe uma cultura do reino. A nossa cultura não é a cultura do mundo. Precisamos ser ajustados na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de nos vestir, em tudo. Deus, Ele quer lapidar esse diamante que somos nós, para que sejamos apresentados a Ele como igreja gloriosa e maravilhosa, sem mácula e sem ruga. Nós estamos no melhor lugar do mundo, que é na presença do nosso Deus. Ah, mas na minha casa eu não estou na presença de Deus. Sim. Sim, também lá no teu trabalho, na tua casa, no teu carro. Mas este é o lugar que Deus preparou para que nós nos reuníssemos como igreja. E a igreja é uma ideia dele. Alguém diz: eu não gosto da igreja, porque na igreja tem gente cheia de problema, tem gente que tem pecado, não sei o que lá. A igreja é como uma arca. Dentro daquela arca estava cheio de bicho. Imagina, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, 20 dias. Mas quem estava do lado de fora da arca estava pior, porque o vento levou. Igual o filme, o vento levou. Então, fora da arca, meu irmão, é tempestade, é tsunami. Nós estamos dentro da arca, então permaneça na arca. Quando você for confrontado, permaneça na arca. Quando as pessoas se desprezarem, continue na arca. Quando falarem mal de você, continue na arca.
Quando você for ignorado na igreja, continue na arca, porque a arca, a igreja, é o lugar onde Deus fala conosco, onde nós congregamos, estamos como igreja, somos aperfeiçoados nele. Então aqui você vai ser edificado, aqui você vai ser moldado, aqui você vai ser lapidado como diamante, para resplandecer a glória de Deus. Diga para o teu irmão: você é bem-vindo a este lugar. Existem muitos lugares agradáveis para estarmos. A nossa casa, estar na minha casa é a coisa mais deliciosa do mundo. Tem gente que não gosta de voltar para casa, mas estar em casa é uma delícia. Agora nós estamos na casa do Pai, que você se sinta à vontade, mas não precisa deitar aí não, tá bom? Relaxar tanto assim, tirar o sapato. Se assente à mesa e você vai ser servido, você vai ser alimentado e você vai sair deste lugar saciado. Amém? O texto que lemos fala sobre riquezas encobertas, tesouros escondidos. É o tema do mês. Nós temos esta imagem que ficou tão linda. Temos aqui uma bússola e temos a imagem da Bíblia. Não apenas uma, mas duas. A Bíblia é como o farol, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Aqui nós temos a letra, mas por trás da letra há o Espírito que vivifica todas as coisas. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Interessante porque quando nós estamos lendo a Bíblia, de vez em quando as palavras parecem que elas sobem e vem como revelação. Quando elas chegam como entendimento e revelação, está estabelecido e ninguém mais tira aquilo do teu coração. No momento em que você está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, quando ela chega como rema, tudo muda na sua vida. Você pode, em meio a circunstâncias em que você está vivendo, voltar-se para a palavra, este oceano de riquezas, riquezas insondáveis, que revela o coração de Deus a nós. Riquezas encobertas e tesouros escondidos. Quando a Bíblia diz dar-te-ei, não está falando simplesmente das coisas terrenas, fala das coisas celestiais e das coisas espirituais. O ponto de partida para qualquer conquista é o entendimento aberto, é a revelação, é o discernimento. Onde as trevas e a obscuridade são inundadas pela luz e tudo se torna claro em nós. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia. Todas as coisas estavam como que desorganizadas, fora do lugar. De repente Deus libera a sua palavra e Ele disse: haja luz. E todas as coisas foram colocadas no lugar. A luz tem poder de reorganizar a nossa alma. A luz tem poder de reorganizar o nosso interior. A luz tem poder de quebrar a influência das trevas com as suas cadeias e debilidades e deformidades que nos detêm, e nos fazer pessoas verdadeiramente libertas e plenas em Deus. E eu quero liberar um decreto profético sobre a sua vida. Haja luz no seu coração, haja luz no seu interior. Todas as coisas sejam reordenadas dentro de você. Algumas coisas, elas podem nos ajudar, algumas informações que chegam à nossa alma, mas só o que pode colocar todas as coisas em ordem em nós é a palavra de Deus, que vem pela unção do Espírito Santo. Quando nós participamos de grupos de palestras, aquelas palestras motivacionais, elas fazem bem para a nossa alma, mas elas nos conduzem até um certo lugar. Elas não têm poder de fazer com que a gente se torne pessoas completas. De tempo em tempo tem que se colocar corda, como num carrinho, que ele sai apressado, mas ele vai parando. A luz, ela tem capacidade de inundar todo o nosso ser,
tirar as trevas do nosso interior e nos fazer pessoas plenas, pessoas completas. O princípio para todas as coisas é a luz. Luz fala de entendimento aberto, a compreensão da palavra nos nossos corações. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, o texto fala a respeito de uma mulher que perdeu uma das suas dracmas. 15:8. Ela tinha 10 dracmas, ela perde uma das suas dracmas. Imagina, talvez para algumas pessoas ter 10 e perder uma é algo insignificante. Eu tenho 10 dedos, se perder um, fico como Lula, está tudo perfeito. Imagina que ele faz o que faz com 9 dedos se tivesse 10. Imagina. Essa mulher tinha 10, ela perdeu uma. A casa na Palestina, nesses tempos em que essa mulher vivia, que Jesus fala a respeito dessa parábola, que é uma parábola, as casas dificilmente tinham janelas, eram construídas com pedra. Então elas tinham pouca luz, e esta mulher perde a sua dracma dentro da casa, e ela não está conseguindo achar a dracma. A primeira coisa que ela faz é acender a candeia, é acender uma luz, uma lamparina, para ter luz. A luz é o princípio de todas as coisas, para você encontrar o que foi perdido. É o início. Depois ela vai à casa, ela busca com diligência, mas a luz é essencial para encontrarmos as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Diga luz. A minha oração é para que o Espírito de Deus inunde o nosso coração com a sua luz, com a sua revelação, e as debilidades, as fragilidades, as cadeias da nossa alma caiam por terra. O salmista, no Salmo 119, versículo 72, ele se expressa, ele diz assim: mais preciosa é para mim a tua lei do que milhares de moedas de prata ou de ouro. Olha, mais preciosa é para mim a tua lei do que milhares de moedas de prata ou de ouro. A palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. Muita gente está à procura do ouro, está à procura da prata. O que você precisa é a revelação da palavra de Deus no teu coração. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, que ele teve fome, Satanás disse para ele: você pode, se você é o filho de Deus, transformar estas pedras em pães. Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus está acima do alimento natural que sustenta os nossos corpos, é ela que nos dá vida. Nós somos sustentados, ressuscitados em Cristo por causa da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gosto de uma expressão de Provérbios que diz que a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Ninguém recebe a plenitude da luz, do entendimento da revelação. Ah, mas Cristo não é a plenitude? Sim, Ele é a plenitude da luz, mas a revelação dele em você, ela é gradativa. Ela é gradativa. Deus quer nos ampliar no entendimento, na revelação e no conhecimento. O apóstolo Paulo, ele se colocava de joelhos e ele orava pela igreja que estava em Éfeso, para que eles recebessem no conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Ele ora para que os olhos do entendimento daquele povo fossem iluminados. Era a igreja, estavam caminhando com Jesus, mas os olhos ainda precisavam ser o quê? Iluminados, para que eles pudessem compreender a grandeza dos mistérios de Deus. Deus quer nos ampliar nesta noite, não apenas do conhecimento na informação, mas do conhecimento na informação, sermos cheios da revelação, para vivermos a plenitude de Deus aqui nesta terra. No capítulo 12 de Gênesis,
Deus chama Abraão do meio da sua parentela, e sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, ele partiu. Deus chama Abraão para romper até no contexto da família. Os seus pais, os seus avós, ele vivia no contexto de um povo comprometido com o paganismo, com a idolatria, cultuando a muitos deuses, cheios de ídolos. Deus disse: é preciso sair deste meio. E ele sai, ele chega à terra de Canaã, depois ele desce ao Egito. E quando ele sobe do Egito, no capítulo 13, versículo 1, diz que ele tem consigo o seu sobrinho Ló. Diga Ló. Ló está ao lado dele, caminhando com ele. De repente houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Esse negócio de contenda não é coisa nova. Houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão, ele chama Ló e diz assim: não é bom que haja contenda entre nós. Faz o seguinte, escolhe. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Ló levantou os olhos, deu uma olhada, de repente ele viu as campinas do Jordão. Era o lugar mais aprazível. Ele falou: agora sim, agora eu vou ficar rico, mais rico do que o meu tio. Riquezas encobertas, tesouros escondidos estão diante de mim. Então ele levanta os seus olhos e ele escolhe as campinas do Jordão, o lugar mais aprazível, o lugar onde ele poderia ter o seu rebanho se multiplicando. Mas o olhar de Ló era um olhar natural. Ele via na perspectiva natural, ele não entrava na dimensão espiritual. E a Bíblia diz no capítulo 13 que quando Ló se apartou de Abraão, olha o que vai acontecer. Quando eles foram separados, e Ló vai na direção das campinas do Jordão, ele vai morar nas regiões de Sodoma e Gomorra, e aquilo se torna laço para a sua vida. Uma pessoa guiada pelo olhar natural, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, ele faz as suas escolhas erradas. Ele faz as suas escolhas erradas. Quando Ló foi tirado, Ló significa véu. O véu foi arrancado de diante dos olhos de Abraão. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, agora é o seguinte, levanta os teus olhos e vê. E quando ele levantou os olhos, Deus disse: olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Toda a terra que vês. Isso fala do entendimento. A minha conquista e a sua conquista vai no nível do nosso entendimento e discernimento espiritual. Você pode ter toda a informação, mas se não chegar à revelação, você vai ficar limitado na sua jornada, na sua caminhada de fé. Apóstolo, então como eu faço para ter revelação e entendimento? É uma coisa que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo traz luz, traz entendimento, traz revelação. E Deus pode nos conectar a alguém que já tem entendimento, para que através do entendimento revelado desta pessoa, nós sejamos ampliados também no entendimento. Deus pode nos conectar a alguém. Como é bom caminhar perto de alguém, se aproximar de alguém que tem o entendimento, tem a revelação. Porque quando você reconhece a unção e o reconhecimento que está sobre aquela pessoa, e você reconhece aquilo, você pode e tem a capacidade, a possibilidade de absorver aquilo e ser transportado para aquela dimensão. O véu que está diante de nós pode ser uma pessoa. Pessoas podem nos impedir de vermos, de enxergarmos, de compreendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pessoas podem se tornar em véu diante de nós, impedindo-nos de vermos o que Deus tem de plenitude para nós. Tradição. Todos nós, de certa forma, herdamos uma cultura, uma tradição, quer seja ela de família, no contexto de família. Muitas vezes na mente aprisionada com impossibilidades, carências e outras coisas mais.
e mesmo tradições religiosas. A tradição religiosa é um fator determinante em nos impedir de vermos, enxergarmos além daquelas tradições e informações que recebemos por uma cultura religiosa. Deus quer nos levar além, tirando o véu da tradição religiosa ou da cultura que recebemos, herdamos dos nossos pais. Todos nós, sem exceção, temos dentro de nós marcas na nossa alma de tradição familiar ou cultural, de um lugar que nos impede de vermos, enxergarmos, compreendermos a plenitude do propósito do Pai estabelecido através da cruz de Cristo. E eu quero profetizar nesta noite sobre a sua vida. Esta venda vai ser tirada dos seus olhos, e você vai além das tradições que você herdou da sua casa, da sua família, ou mesmo da convivência, da formação escolar que você recebeu. Muitas pessoas estão cativas, aprisionadas e limitadas por causa dessas tradições, quer sejam elas familiares ou religiosas. Um conceito, uma ideia, um pensamento transformado em sofisma com aparência de verdade se tornou fator limitador, impedindo você de ir além. Se abra para a revelação, se abra para o entendimento. O Espírito de Deus, Ele pode ampliar o seu entendimento espiritual, quebrando as cadeias da sua alma, que limita você na sua caminhada, na sua jornada, que te aprisiona em ansiedade, em preocupações, temores, medos, angústias e até depressões. O Espírito de Deus pode trazer luz, entendimento, você ir além. Muitas pessoas estão aprisionadas, cativas com o véu dos relacionamentos que provocaram ressentimentos, mágoas. Algumas pessoas, tomadas pelos seus sentimentos, estão aprisionadas nesses sentimentos e são impedidas de ver além. Pessoas que foram frustradas muitas vezes em relacionamentos anteriores, agora não conseguem almejar um relacionamento perfeito ou abençoado no futuro. Pessoas que foram traumatizadas em relacionamentos passados. Esses traumas de relacionamentos têm se tornado um véu onde você não pode enxergar um futuro maravilhoso, abençoado. Algumas pessoas se tornam apaixonadas por coisas, ou por gente, ou por pessoas, e essas paixões se tornam um véu onde elas não conseguem enxergar além da paixão, tomadas por sentimentos. Toda paixão tem um tempo para começar e um tempo para encerrar. Toda paixão tem tempo para começar e tem tempo para encerrar. Uma paixão não dura para sempre. Pode durar um mês, pode durar uma semana, pode durar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Dura um tempo, mas tem um fim. E algumas pessoas estão tomadas por sentimentos e paixões e perderam a visão espiritual, a visão celestial. Qualquer tipo de sentimento de paixão que tomou conta do seu coração, se tornando um véu, impedindo você de enxergar a sua chamada e o propósito de Deus para a sua vida, que isso seja arrancado e quebrado, que nada esteja além da sua chamada e do propósito de Deus para você. Você pode dar um aplauso a Ele? É interessante, nós precisamos estar atentos para o tempo onde somos visitados pelo espírito do medo. Também é preciso, no momento da euforia, estarmos centrados para não perdermos o senso da percepção espiritual. São os dois extremos. Quando Agar, ela gerou um filho de Abraão, depois Sara também gera o seu filho, e Isaac, ele é o filho da promessa. Os dois começam a crescer no mesmo ambiente, e havia competição, havia rivalidade, e Sara vem sendo tomada por um sentimento de aversão a Ismael e a Agar, e chega um ponto que não suportavam mais conviver. Abraão disse: ela está nas suas mãos, faz o que você quiser. Então Agar vai ser despedida como uma criança, e ela sai sem direção a caminhar por um deserto, um lugar árido, um lugar seco, sem vida. Ela sai da casa de Abraão trazendo consigo um pouco de água, uma porção de pães, e ela sai para o deserto sem saber para onde estava indo. De repente o pão acaba, a água acaba, e o que fazer sem pão e sem água em meio a um deserto?
ali sem ter o que comer, ela fica desesperada. A criança começa a chorar, ela coloca a criança debaixo de um arbusto e ela vai para um lugar distante para não ouvir o choro da criança. Mas Deus ouviu o choro da criança. Deus ouviu o choro de Ismael. Ismael, mesmo sendo filho de Agar, não sendo filho da promessa, mas ele tinha sobre si a promessa, porque Deus abençoaria a descendência de Abraão, e ele agora entrava na linhagem de Abraão. E lá estava ele chorando, a sua mãe desesperada, distante para não ouvir o choro da criança. E Deus ouviu o choro da criança, ele enviou um anjo, e o anjo chega diante dela, e ali, desesperada, angustiada, tomada pelo medo, de repente ela levanta os olhos. Ela estava diante de uma fonte de água, diante de um poço, mas por causa dos seus temores, por causa das suas angústias, ela perde a percepção. Quantas vezes nós nos encontramos assim, tomados pelo medo, somos angustiados, ficamos perplexos e perdemos a percepção que Deus está presente, que Deus está conosco. Escute bem, ora o nosso barquinho é açoitado pelas ondas, pelos ventos. Os discípulos de Jesus estavam no barco, Jesus estava no barco, e aquele barco, mesmo Jesus estando nele, e os discípulos de Jesus, que eram chamados apóstolos, o vento sopra, as ondas são agitadas, mas Jesus estava lá. Não há o que temer quando Jesus está presente. Então Jesus está presente na sua vida, mesmo que o vento sopre, as tempestades venham, não há o que temer. E quando o temor não encontra guarida no seu coração, a sua visão espiritual é aberta, e você vai ter a percepção ativada da presença de Deus. O medo pode se tornar um véu, onde impede a sua percepção espiritual de ver e de enxergar os feitos e as maravilhas do Senhor na sua vida. Quando nós olhamos para Abraão, Deus se revela a ele, Deus se manifesta a ele no momento difícil de sacrifício, onde ele entregava o seu próprio filho. Deus se revela a ele como Jeová Jirê, o Deus da provisão. Quantas experiências nós temos tido com este Deus, no caminhar, no nosso caminhar, na nossa jornada de fé, temos visto o quanto Deus tem nos abençoado. Todos nós passamos por provas. Eu dei aqui já o testemunho do meu pai, hoje com 96 anos de idade. Já isso alguns anos atrás, eu estive com ele, ele estava tomado pelo medo, pela ansiedade e pela angústia, chorando, preocupado com o futuro. Imagina, 80 e poucos anos de idade, hoje com 96, preocupado como vai ser o amanhã. Eu falei, beleza, e o passado, como foi? Quantos filhos o senhor criou? E eu perguntei para ele, em todos esses anos, porventura lhe faltou alguma coisa? Ele disse, não. Ele não criou um filho, ele não criou 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, foram 9. Depois Deus levou 2, deixou menos um pouquinho, ficamos em 7. E eu disse a ele, porventura lhe faltou alguma coisa? Não. Então preste atenção, a tua ansiedade, a tua preocupação não vai levar você a lugar nenhum. A nossa preocupação e a nossa ansiedade não pode acrescentar um dia a mais na nossa vida. Na verdade pode tirar até um dia. Eu quero dizer para você, a luz e a revelação e o entendimento e a compreensão da palavra neutraliza, quebra em nós a angústia e a ansiedade do nosso coração. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Atentem, olhem para os pássaros, olhem para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles. Ele fala, os gentios estão procurando as coisas, mas uma coisa basta: busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Riquezas encobertas e tesouros escondidos, fala dos mistérios de Deus revelados a nós através de Jesus Cristo.
Jesus com os discípulos, eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Em Marcos 4, a respeito da parábola do semeador, Jesus fala a parábola, eles não compreendem. Não apenas a multidão não compreende, mas os próprios discípulos, a princípio, eles não compreendem o que Jesus está falando. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu no solo rochoso, parte da semente caiu entre os espinhos, parte da semente caiu numa terra boa e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Como entender um negócio desse? Então os discípulos vêm a Jesus e dizem assim: olha, nós não entendemos nada do que você falou. Aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês quem? A vocês que caminham comigo, a vocês que têm uma aliança comigo. Quem está falando isso? Jesus. A vocês que têm uma aliança comigo, que caminham comigo, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Deus quer se revelar a você como o Deus de toda provisão, o Deus de toda suficiência, o Deus que tudo pode. Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, Ele pode. Tem coisas que nós olhamos, no nosso olhar e na nossa perspectiva natural, e pensamos: isso não é impossível. Eu quero dizer para você, não tem impossível para Deus. Não existe nada impossível. Deus pode curar uma dor de cabeça? Pode. Deus pode curar o câncer? Pode. Deus pode fazer da mulher estéril mãe de filhos? Pode. Deus se revelou a Abraão como Deus da provisão. Quando Israel saiu do Egito, o povo caminhando pelo deserto, eles não tinham água para beber, estavam desesperados. Eles chegam a algumas fontes chamadas de Mara. Quando nós fazemos o trajeto entre o Egito e a terra prometida, nós passamos por este lugar, as águas de Mara, águas amargas. O povo vem desesperado para beber daquelas águas, e quando eles vão beber daquelas águas, eles não podem beber porque as águas são amargas. Moisés corta o galho de uma árvore e lança sobre aquelas águas. Aquelas águas que eram amargas foram transformadas em águas doces. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Toda amargura que emana do teu interior, isso vai cessar, e você vai se tornar em águas doces. A doçura vai fluir do teu coração. Olhe para a pessoa do teu lado, diga: e aí, doçura? Dá uma lambidinha nela, estou brincando, não lambe não. Diga: e aí, doçura? Alguém diz: e aí, feiura? Oh, aí, beleza. E aí? Os mistérios de Deus. Interessante, porque quando a gente começa a ler alguns autores, eles recebem entendimento de um prisma, e eles falam sobre aquele entendimento que eles tiveram, mas eles não tiveram todo o entendimento. Cada autor fala do entendimento que teve. Quando você olha os patriarcas da igreja, eles tiveram o nível do entendimento deles. Quando você vem para Lutero, dentro da reforma, ele teve um nível de entendimento, e outros níveis ele não conseguiu receber luz. Quando você olha para Calvino, ele teve um nível de entendimento. Você olha para Armínio, ele teve outro tipo de entendimento. Quando você olha para John Wesley, ele teve outro tipo de entendimento. Você vem para Kenneth Hagin, um nível de entendimento falando a respeito da fé. Quando você vem para David Young Show, ele fala a respeito da palavra e da confissão, da visualização. Você olha para David Roberts, ele escreve a respeito da oração em línguas. Você olha César Castelhanos, ele teve o entendimento e a revelação, frustrado do ministério, sem crescimento, sem frutificação, numa praia, desistido da vida. De repente os olhos espirituais se abrem, ele começa a ver a areia se transformando em gente, e milhares de pessoas, e Deus fala com ele a respeito da visão dos 12. Tudo que você precisa é a luz e a revelação da palavra. Pedro caminhou por sobre as águas, porque ele recebeu a palavra. O centurião que veio a Jesus, o seu criado estava enfermo,
Jesus disse: eu vou à tua casa. Ele falou: nem precisa ir à minha casa, libera uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Ó, Deus quer ampliar o nosso entendimento, descortinar, tirar o véu diante dos nossos olhos, para vermos a redenção que temos em Cristo Jesus. Saulo, ele era um homem extremamente religioso. As suas credenciais, ele fala: na minha idade eu excedia em judaísmo. Todos da idade dele, ele superava no conhecimento, no entendimento a respeito da religião. Extremamente zeloso das tradições dos antepassados. Paulo era prisioneiro de um sistema religioso que impedia de ver que Jesus era o Messias. Jesus, depois da ressurreição, ele vai se revelar às mulheres, depois vai se revelar aos 12, depois ele vai se revelando, vai se manifestando. Ele se manifesta a Tiago, ele se manifesta a Tomé, ele se manifesta aos 500 e ordena que eles permaneçam em Jerusalém, e ele depois se manifesta aos 12 novamente, e por fim, ele vai se manifestar a Saulo, o homem religioso. Saulo, ele se expressa dizendo: a mim se manifestou por último como um abortivo. E ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Era a expressão de humildade, porque o que ele alcança de entendimento, de revelação, os outros quase que não conseguem entender e compreender e entrar nesta dimensão. Que os seus olhos espirituais sejam iluminados e você chegue nesta dimensão: riquezas encobertas e tesouros escondidos. O poder da religiosidade é quebrado em nós pela presença de Jesus. A religião te faz algo enfadonho, mas quando você tem um relacionamento pessoal com Jesus, você é transportado para esta nova dimensão. A minha oração é: Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus morreu na cruz. Ele foi sepultado, mas o túmulo está vazio. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso a nossa fé não é em vão. A nossa fé não é em vão. Os mistérios de Deus serão revelados a você. Preste atenção. Nas madrugadas, quando chegar a insônia, o lugar do refúgio não é a televisão, não é o seu computador. Há uma bússola. Vá na bússola. Ela vai te indicar e revelar os mistérios de Deus. O Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. De repente você vai estar lendo a palavra, e a palavra vai subir no seu coração. E a área em que você precisa de uma intervenção divina, você vai receber luz e entendimento, e as cadeias serão quebradas na sua alma, e você vai ser colocado em liberdade. Escute bem, não há por que se preocupar. Deus já providenciou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não sei quantas vezes. Ele vai continuar trazendo provisão para a sua vida. Quantos creem, diga amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai guardar a sua mente e o seu coração. Não estejais ansiosos por nada. Não tem por que se preocupar. Se renda aos pés daquele que pode mudar a tua história. Se renda aos pés de Jesus. Se coloque em pé. Basta uma gota pra curar todo o meu
acordar, todo meu ser cantar. Tudo é possível ao que crê. Lavado pelo sangue, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Eu creio. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue, eu gerei. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver. Tudo é possível ao que crê. Eu uno a minha fé com tua palavra. Pega as suas mãos e cante. Tudo é possível, tudo é possível. Oh, oh. Eu uno a minha fé com tua palavra. Tudo é possível ao que crê. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus é a revelação que vem do coração de Deus ao nosso coração. A você é dado saber o que Jesus fez por você na cruz. Na cruz do Calvário Ele levou os teus pecados. Na cruz do Calvário Ele levou as tuas maldições. Na cruz do Calvário Ele levou as tuas enfermidades. Na cruz do Calvário Ele levou a tua pobreza, a tua miséria, a tua ruína. Na cruz do Calvário Ele levou a tua angústia, a tua ansiedade, as tuas preocupações, os teus temores. Que os mistérios de Deus, ocultos por séculos de gerações, sejam revelados a você através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O mistério de Deus estava oculto. É a revelação que se manifesta através de Cristo. Levante suas mãos aos céus. Agora é a hora do seu milagre. Você pode alcançar o seu milagre agora. Você pode alcançar a sua cura agora. Você pode alcançar a sua libertação agora. Você pode alcançar a intervenção de Deus dentro do teu lar agora. Você pode ver as paixões quebradas agora. Você pode ver a intervenção de Deus quebrando a ação e operação de Satanás dentro da tua casa, dentro do teu lar, que tira a tua paz, que tira a tua alegria. Agora é a hora do teu milagre. Pai, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé à palavra. Nós cremos na palavra. Nós cremos no Cristo ressurreto. E agora eu profetizo: recebe o teu milagre, recebe a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. Sejam ressuscitados agora os teus sonhos. Todo espírito de depressão, espírito de medo, agora caia por terra em o nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de assolação das casas, das famílias, eu ordeno agora, caia por terra em o nome de Jesus. Que a marca do sangue de Cristo esteja sobre a sua vida, trazendo proteção e livramento. Que a tua mente seja transformada agora na mente de Cristo. Que os teus pensamentos sejam alinhados com os pensamentos de Deus.
A palavra que é viva e eficaz comece a operar na tua vida agora, na tua casa, em o nome de Jesus. Todos os teus temores caiam por terra no nome de Jesus. Seja liberto agora, seja curado agora, seja livre do mal agora, em o nome de Jesus. Que o Senhor coloque a sua unção, o seu poder agora sobre a tua vida. A marca do sangue de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, trazendo livramento. Toda arma forjada contra ti, eu declaro que não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, não prosperará, cairá por terra, em o nome de Jesus. Seja revestido agora pelo poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Diga: eu recebo a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, se achega a Ele, se achega a palavra, seja cheio do Espírito Santo, e você vai poder caminhar por sobre as águas. Não há o que temer. Maior é o que está conosco do que o que está do outro lado. Amanhã tem pastor Lucinho. Ei, está muito fraquinho esse negócio aí, hein? Amanhã tem pastor Lucinho. Vai ser um tempo poderoso. Quarta-feira tem mais. Volte para sua casa debaixo da unção, do poder do Espírito Santo. Vai voltar mais depois que a gente orar, né? Venham para cá os pastores, me ajudem aqui. Nós vamos orar pelo Brasil. Nós estamos chegando ao dia do descobrimento. Dia 22 de abril, é isso? Dia 21 de abril é o quê? Aniversário do apóstolo Edmilson, viu? Tiradentes, né? Tiradentes. Dia da Confidência Mineira. Mas nasceu o Brasil dia 22 de abril. Dia 19 é o dia do índio. Todo dia é dia do índio. Dia 19 de abril. Nós estamos diante de um novo Brasil. Me ajude aqui. Diga: um novo Brasil. Temos promessas de Deus. Estamos participando do Congresso Resgate da Nação desde o ano 2000, escrevendo uma nova história. As nossas orações estão diante do nosso Deus, e as nossas orações são ouvidas e respondidas por Ele. Vamos escrever uma nova história. Você crê? A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nós podemos, como igreja, escrevermos uma nova história, e vamos escrever uma nova história. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos viverão numa nova dimensão no nosso país. Você crê? É possível. Diga: tudo é possível ao que crê. Pastor Breno, vem aqui. Você vai me ajudar orando aqui. Vamos lá. Você também vai orar. Vai ficar com a sua boca fechada? Não. Vai abrir a sua boca e profetizar sobre o Brasil. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos, apresentando a nossa nação diante do Senhor, pedindo, Deus, que os seus olhos se voltem para nós, e que o teu projeto, o teu propósito, os teus planos se cumpram no Brasil, ó Deus. Vem com o tempo de reforma, restaurando esta nação para a glória do teu santo nome, destronando tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não é teu. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus e chamamos um novo tempo, a restauração, que haja ordem, que haja progresso, que volte o crescimento do Brasil para a glória do teu santo nome. Nós oramos neste momento, entregamos a ti, levantamos as nossas mãos e chamamos a reforma do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, sobre o Brasil, em o nome de Jesus. Digam amém. Nós vamos fazer uma oração frustrando todo o plano das trevas que vem através da assolação das pragas. H1N1, dengue, chikungunya, zika, essas pragas, nós vamos frustrá-las no nome de Jesus.
Nós vamos celebrar a Páscoa no final do mês. A Páscoa fala de um tempo de livramento, proteção e canalização de bênção financeira. O sangue passado nos umbrais das casas dos hebreus, a praga não entra lá. A praga não vai entrar na tua casa, meu irmão. Não vai entrar na tua casa. Muitas pessoas estão sendo tomadas pelo medo, e o medo abre um portal para que a praga chegue. Não temas, confia no Senhor. Unja a sua casa, unja os umbrais, as portas. Chame a proteção de Deus, e a mão de Deus vai guardar você. Levante sua mão direita. Pai, nós nos levantamos como igreja para neutralizar a ação de toda praga da nossa nação. A assolação, Deus, não chegará às nossas casas. H1N1, essa praga de gripe, nós repreendemos agora, frustramos os teus desígnios, em o nome de Jesus. O sangue de Jesus trazendo proteção sobre as nossas vidas. A zika, chikungunya, todo tipo de praga que assola a nossa nação e as nações, cessem no nosso território, em o nome de Jesus. A tua palavra diz: praga alguma chegará à nossa casa, praga alguma chegará à nossa tenda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pai, esta é a promessa do Senhor, que praga alguma chegará à nossa tenda, praga alguma chegará à nossa casa. Nós cremos na tua palavra e declaramos: assim seja, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Retenha firme a sua confissão, não retroceda, seja cheio do Espírito Santo a cada dia e a cada manhã. Deus que te abençoe. Shalom, beijo no coração.